Alô, crente, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para transmitir mais um quadro deste podcast. Eu me chamo Lucas e o nosso convidado da noite é o pastor Isaías, com um tema muito top mesmo. Qual é a missão da igreja na Terra? Alô, crente! Nosso convidado da noite é o pastor Isaías Ledo Simplício. Ele que é casado com a Fabiana Ledo, pai do Mateus, do Wesley e do Natan. Ele que serve ao Senhor na igreja Família Casa do Pai Church como pastor, né? Aqui em Campinas. Pastor, é um prazer enorme ter o senhor aqui conosco. O senhor sabe da alegria que nós estamos em recebê-lo, Senhor. Espero que o senhor esteja completamente bem, a sua casa, a sua família. Nos conte um pouco sobre o senhor. Alegria no meu coração, o prazer é meu de poder participar dessa conversa, nesse momento muito agradável, para que nós possamos aqui ter um diálogo sobre um assunto tão relevante como esse, junto com você, que é meu amigo de tantos anos. Amém. É um grande prazer. Espero que o pessoal seja edificado, abençoado. Amém, por esse momento aí. Vai sim. Glória a Deus. Pastor, como o assunto da noite é um assunto muito top mesmo, que eu creio que vai abranger muitas pessoas, muitas vidas vão ser tocadas através deste tema, que é: qual é a missão da igreja na Terra? E eu gostaria de fazer uma primeira pergunta para o senhor, que é: qual que é a missão da igreja na Terra? Lucas, assim, na verdade, esse é um assunto muito abrangente, né? Sim. Assunto que nos possibilita a manter um diálogo sobre vários outros subtemas e subtópicos relacionados a esse assunto. Mas, assim, de um modo geral, de uma forma mais simples, eu acredito que a missão da igreja na Terra é representar muito bem o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele aceitou a sua missão. A missão de Jesus foi vir a esta terra, aceitar, ele se submeteu, ser semelhante aos homens. Filipenses capítulo 2 vai narrar muito bem essa história. E foi humilhado como uma pessoa malfeitora, como uma pessoa mau, como um pecador, sendo ele santo e justo. Mas ele decidiu ir até o final porque ele tinha essa missão. Qual era a missão de Jesus? Conquistar, redimir um povo que já estava nas garras do diabo, nas garras de Satanás, fadado à condenação eterna. Então, ele decidiu se entregar. Essa entrega resultou na sua morte. Deus o ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, concluindo assim a sua missão. Então, a missão de Jesus foi salvar toda a humanidade, todos aqueles que creem no seu nome. Então, ele concluiu a sua missão muito bem. Mas ele deixou para a igreja uma segunda missão, a missão de dar continuidade ao reino dos céus aqui na terra ainda. Sim. Para que as pessoas que vão nascendo, que as gerações que vão se passando, venham a ter o mesmo conhecimento do sacrifício de Jesus para se reconciliar com Deus, e isso é uma missão da igreja. Esse papel é da igreja. Que bênção. Glória a Deus. E como que a igreja tem saído nessa missão? Bom, eu penso que a igreja, nós como igreja, introduzidos no corpo de Cristo, em primeiro lugar, nós não somos desse mundo. Sim. Jesus, em oração, falando com o Pai, ele disse: Pai, eu peço que o Senhor os livre do mal. Não precisa tirar eles do mundo, mas os livre do mal. Mas eles não são desse mundo. Isso foi Jesus que disse. Nós, a igreja, nós não somos desse mundo. Quando Pedro ele se dirigiu à Igreja Universal, à igreja em todo o mundo, na sua primeira carta, no capítulo 2, ele vai se dirigir a nós como igreja, nos chamando de peregrino e forasteiro. Ou seja, nós não somos desse mundo e só estamos aqui de passagem, passando
um período, e diga-se de passagem, Lucas, nós temos muito pouco tempo como peregrinos e forasteiros para executar essa missão. Nosso tempo é muito curto. O Salmo vai dizer que depois dos 70 é enfado, é canseira, sabe? Então o nosso tempo é pouco. O Salmo 103, verso 15, vai dizer que o ser humano é como a erva do campo, é como a flor que nasce, cresce rapidamente, mas seca, murcha e morre muito rápido. O apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 14, ele vai dizer que a gente é como um vapor que aparece e desaparece. Sim. Ou seja, nós temos uma grande missão e, em contrapartida, nós temos muito pouco tempo para executar essa missão. Então, é interessante gastarmos, se é que eu posso usar essa expressão, mas dedicar o nosso tempo o máximo possível para poder executar essa missão, que é continuar a pregação do Evangelho, decretar, ministrar, trazer às pessoas o reino dos céus, fazê-las chegarem no conhecimento de Cristo, a fim de que sejam salvas pela fé e pela graça de Jesus. Essa Aleluia. é a nossa missão. Glória a Deus. Ô pastor, e o bom é que esse é um tema muito top mesmo. Quando falamos do nosso Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e a missão que Ele nos trouxe, né, de anunciar o reino de Deus para todas as vidas. E é interessante isso, que o amor de Deus, ele interrompe qualquer barreira. Vemos, por exemplo, no ladrão da cruz, que o camarada errou a vida inteira e Deus deu a misericórdia para ele. Só que, vendo isso, logo surge uma terceira dúvida. Tem algum exemplo, tem alguma característica que nos faz, alguma missão, alguma característica em si que faz a gente olhar para essa missão e falar, nossa, é assim que tem que seguir, é este exemplo e assim vamos lá. Sim, claro. Paulo, o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, pastor Lucas, ele vai revelar isso para a gente. Ele vai dizer, olha, vocês são embaixadores de Jesus. Aleluia. Então, o que é um embaixador? É um representante legal. É um representante de Jesus nessa terra. E nós, como embaixadores de Jesus, nós temos essa autorização para executar essa missão ao fio, a ponto, passo a passo. Nós temos essa autoridade. Sim. Por exemplo, você me perguntou que tipo de exemplo a gente pode ter para que nós possamos ter uma clareza maior dessa missão. Jesus, em Marcos capítulo 16, versículo 15, ele vai deixar essa missão muito clara, para que não haja dúvida e para que a gente tenha ciência do que fazer, como fazer, onde fazer. Ele vai dizer, olha, ide por todo o mundo. Aleluia. Preguem o evangelho a toda criatura, ou seja, povos de todas as tribos, línguas, nações, culturas, etnias. Preguem esse evangelho a todas as pessoas, alcance todas as pessoas da face da terra. Então, qual é a nossa primeira missão como igreja? Pregar o evangelho a toda criatura. E eu penso que essa missão ela pode ser executada, o pastor Lucas, por todos os crentes, desde do nosso querido irmão que nos recepciona na porta da igreja, ao irmão que está sentado no último banco, ao obreiro mais bem preparado teologicamente falando. A missão de pregar o evangelho pode ser executada por todo membro do corpo de Cristo. Porque pregar o evangelho não necessariamente é preciso que você esteja no púlpito da sua igreja. Sim. Se utilizando de um microfone como esse, usando da eloquência que a homilética pede, não é? A sua pregação, ela vai muito além do que um púlpito, um microfone e uma plateia. A sua pregação, ela pode ser num diálogo. Sim. Sua pregação, ela pode ser
no seu caminhar, no seu andar, no seu ir e vir, no seu tratar, no seu sorriso, Sim. da forma que você abraça, da atenção que você dá para uma pessoa, é uma pregação. Então, o pastor está preparado para pregar para um público, os membros estão preparados e autorizados para pregarem esse evangelho no seu dia a dia, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua escola. Pregar o evangelho, na minha opinião, é a primeira missão da igreja, de cada cristão, de cada crente. É como se fosse a locomotiva que puxa todos os outros os vagões, não é? Então, a pregação do evangelho é uma das primeiras missões, na minha opinião. Amém. Glória a Deus. E o interessante é que o senhor falando que existem inúmeras maneiras, né, de pregar o evangelho. Eu me lembro que uma vez eu estava no ponto de ônibus e um jovem me parou e eu estava com roupa de serviço, né? E o jovem falou: "Oi, tudo bem? Prazer, bom dia, tal. Você é crente?" Aí eu olhei e falei: "Sim, sou." Aí ele já deu um sorriso, né? Assim como o senhor deu aí agora. E eu falei: "Mas o que te fez perceber que eu sou crente?" E ele falou assim: "Eu olhei para você e vi o brilho de Jesus em você." Então é muito verdade isso que o senhor falou. Às vezes até de estarmos em um determinado lugar, pessoas olham para nós, vê o brilho de Jesus em nós. E eu queria até que o senhor falasse acerca disso também, essa questão do brilho de Jesus em nós, essa diferença que o pessoal olha para nós e vê. Sim. Na verdade, essa pergunta sua é a continuação dessa referência que nós começamos a conversar. Porque quando você prega o evangelho a toda criatura, é o primeiro passo. Sim. É a nossa primeira missão, falar o que Jesus fez na nossa vida, falar o que já aconteceu na nossa vida de mudança, de transformação, nosso testemunho. Isso é muito interessante. Só que o texto continua dizendo: "Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura", mas também o texto vai dizer: "Curem os enfermos, imponha a mão sobre os enfermos, e eles serão curados." Isso também faz parte da nossa missão como igreja, porque nós estamos vivendo em tempos tão difíceis que essas doenças, a qual nós temos a missão de ministrar a cura, elas são doenças físicas, mas também são doenças espirituais. Sim. São doenças na alma, são doenças psicossomáticas, são doenças invisíveis, são doenças ocasionadas por depressão, por ansiedade, sabe? Por pânico, por pavor. E a nossa missão é ministrar cura sobre essas pessoas. Até porque eu penso que uma pessoa doente no seu espírito, na sua alma, na sua mente, uma pessoa com uma doença espiritual, ela acaba ficando em trevas. Ela acaba vivendo em trevas, se trancando em um quarto escuro, se isolando da sociedade, se ausentando das reuniões familiares, se distanciando da igreja, Sim. dos membros da igreja, da convivência entre os irmãos. Então, a luz que está em nós, faz com que essas pessoas enxerguem lá no final, uma luzinha no fim do túnel, uma oportunidade de se levantar e de sair daquela situação. Eu não duvido que o Senhor Jesus possa usar a pessoa mais simples para que no nome dele imponha as mãos e uma pessoa seja curada de um câncer, de uma leucemia, de uma paralisia ou de qualquer outro tipo de problema físico. Mas nós também temos o poder, a autoridade, a luz necessária para também impor as mãos sobre as pessoas e trazer a luz necessária para que as doenças espirituais sejam repreendidas, destruídas, desfeitas, e essas pessoas possam viver na luz novamente. Aleluia. Então, isso é algo que eu tenho visto, isso é algo que eu tenho vivido muito isso, experimentado muito isso. Eu tenho atendido pessoas, pastor Lucas, que quando chegam para conversar com a gente, você olha na expressão da pessoa, no olhar da pessoa, no respirar da pessoa, e você vê uma pessoa presa. Sim. Uma pessoa
fisicamente saudável, sabe? Mas internamente doente. Doente. E você percebe que essa pessoa está vivendo em trevas, trocando a noite pelo dia, ou perdendo noite de sonos, ou sem conseguir dormir de jeito nenhum. Pessoas em extrema situação de sofrimento. Essa pessoa está em trevas. Então, quando nós, como igreja, fazemos o que Jesus disse, imponha as mãos e traga a cura sobre essas pessoas, essa pessoa volta a enxergar, essa pessoa volta a querer conversar com as pessoas. A luz que está em você, como você disse, a luz que está em você acaba envolvendo aquela pessoa. Aleluia. Não foi o que Jesus disse? Vocês são a luz desse mundo. Glória a Deus. Vocês são o sal dessa terra. Jesus disse, não se pode pegar uma lamparina e acendê-la e colocar uma tapué em cima dela. Não vai ter utilidade nenhuma. Essa luz, ela tem que resplandecer, ela tem que brilhar em todos os lugares, a fim de que onde você chegue, a luz de Deus envolva todo aquele ambiente. Glória a Deus. Todo aquele ambiente. Isso é muito sério, pastor Lucas, porque a continuação desse versículo é assim, e também expulse os demônios. Então, se a gente for conectar isso, a ausência da palavra de Deus traz doenças físicas e espirituais, doenças invisíveis. Essas doenças acabam sendo uma porta aberta para espíritos malignos se aproximarem e, infelizmente, aprisionar essas pessoas. Então, quando você chega com a luz do Evangelho, com a palavra de Deus, com a oração no nome de Jesus, essas pessoas são curadas, são transformadas e são resgatadas das trevas para a luz. Sim. Essa é a nossa missão como igreja. Aleluia. Glória a Deus. Lucas, para não deixar passar em branco, como eu tinha dito, a continuação disso é expulsar os demônios. Eu tenho certeza que você já conversou com alguém e essa pessoa, 1 minuto, 2 minutos de conversa, ficou inquieta, ficou desconfortável. A pessoa está ali, mas quer ir embora rápido. Infelizmente, existem pessoas que já chegaram a esse grau de doença espiritual, já estão dominadas por espíritos malignos. Então, a gente pode até voltar a esse assunto um pouco mais adiante, porque a gente tem que trabalhar muito essa questão, porque quanto mais pessoas a gente conseguir resgatar dessa treva, dessa doença espiritual e trazer para perto da gente, trazer para o Evangelho, trazer para a luz, isso aí vai mostrar que realmente nós estamos fazendo muito bem a nossa missão. Aleluia, glória a Deus. Realmente, pastor, tem vezes que conversamos, né, com inúmeras pessoas que às vezes está precisando de aconselhamento e querendo apenas conversar, né? Como o senhor bem disse, tem pessoas que às vezes ficou a noite inteira em claros, sem conseguir dormir, às vezes com inúmeras coisas ruins, né? Inúmeras coisas que passou no dia a dia, coisas ruins, está atormentando essa pessoa e às vezes chega para conversar conosco e não consegue conversar, fica inquieta, fica olhando para um lado, olhando para a hora, querendo sair logo, e realmente é complicado, mas o Senhor nos deixou essa missão. E interessante que quando somos negligentes, né, e não cumprimos essa missão, o Senhor vai cobrar de nós, no grande dia, e realmente essa missão Deus deixou para nós porque Ele cumpriu ela aqui. Exatamente. Possa ser, pastor Lucas, que alguém que posteriormente vai nos escutar aqui nesse podcast tente entender o que aconteceu com ela, porque geralmente essas pessoas chegam a um grau de prisão que elas não compreendem o porquê que ela chegou naquela situação, como ela chegou naquela situação. Essa questão ela é tão séria que o nosso adversário,
Por mais que pessoas sem o conhecimento necessário do mundo espiritual possa interpretar errado, dizer que o diabo é burro, o diabo está debaixo do meu pé, o diabo, eu pego o chifre dele, arrasto no chão, e não é assim que funciona. Sim. Nós estamos tratando de um ser que, sim, já foi derrotado por Cristo, um ser que, sim, já está condenado, sim, mas nós estamos falando de um ser muito inteligente, sim, de um ser que não se cansa, de um ser que, para destruir a vida de alguém, ele trabalha, arquiteta, planeja, projeta dioturnamente, inclusive quando nós estamos dormindo, descansando. Eu costumo dizer que o adversário, ele é sutil. Ele nunca chega de repente. Até porque, se ele chegasse de repente, quem sofre esse tipo de problema espiritual ia saber como tudo começou. Mas ele é tão sutil, ele trabalha com tanta sabedoria que a gente não percebe. Quando percebe, a gente já está preso em determinada situação. Sim. Não é? Pedro, mais uma vez, Pedro está sendo citado aqui toda hora. Pedro, ele escrevendo a sua epístola, no capítulo 5, versículo 8, ele vai dizer assim: o diabo, o vosso adversário, ele anda ao derredor. Número 1, bramando como um leão. Número 2, buscando a quem possa tragar. Sim. Número 3. Ou seja, a ideia aqui não é, apesar da ira dele, do ódio, da raiva, do desejo de matar, roubar e destruir, ele não chega de repente. Ele primeiro anda em derredor. Ou seja, ele fica espreitando, vigiando, procurando uma oportunidade para atuar e para invadir o nosso espaço. Sim. Após isso, ele se aproxima, não é? Encontra uma pequenina brecha, e através daquela pequenina brecha ele entra na vida da pessoa, domina a mente da pessoa, aprisiona essa pessoa, escraviza essa pessoa, ao ponto da pessoa não saber discernir o que é bom, o que é ruim, o que é o bem e o que é o mal, e essa pessoa acaba virando, espiritualmente falando, uma escrava. Eu chamo isso de método Nabucodonosor. Nabucodonosor usou o mesmo método para invadir Jerusalém. Ele sitiou Jerusalém, ocasionou uma crise interna dentro de Jerusalém. Depois dessa crise, ele encontrou uma brecha no muro. Daquela brecha, ele conseguiu destruir uma parte do muro, entrou na cidade. Ao entrar na cidade, destruiu, queimou as casas, destruiu o templo, levou pessoas presas, aprisionou-as na Babilônia, fazendo-as escravas. Então, é o mesmo método usado Sim. pelo nosso adversário. Então, possa ser que alguém que posteriormente vai nos ouvir está fazendo essa pergunta: como eu pude chegar até aqui? Como eu pude chegar ao fim de um poço? Como eu pude ficar atolado até o pescoço? Como eu cheguei até aqui? Eu não sei como eu cheguei até aqui. Realmente você não sabe, porque foram situações bem planejadas, bem arquitetadas para te levar até a situação. Mas uma coisa a gente quer deixar bem claro, Pastor Lucas, e o podcast desse dia é para isso. Você pode ser liberto, você Aleluia. pode sair dessa situação, Sim. você vai sair dessa situação, porque o nome de Jesus é poderoso para quebrar Aleluia. todas as maldições Glória a Deus. que o diabo proporcionou que você vivesse até hoje. Sim. Glória Essa a é a Deus. missão da igreja. Aleluia. Glória a Deus. E vemos muitas pessoas, de fato, né, aprisionadas em inúmeras coisas, né? Seja na vida sentimental, seja na vida financeira, seja na vida familiar. Vemos inúmeras pessoas aprisionadas em inúmeras coisas. Vemos pessoas hoje, por exemplo, tratamos alguns casos de pessoas que não querem nem sequer sair da cama.
Aí você chega para a pessoa, você está doente? Não. Você está tudo bem com você? Você tem alguma deficiência física? Não. Mas o que aconteceu? Não sei. Simplesmente cheguei um dia qualquer, deitei na minha cama e não quero mais sair. Isso também é uma prisão, pastor? É uma prisão e essa é uma das piores prisões que existem. Porque as prisões físicas Sim. Ainda te possibilita tentar fugir dela, levando em consideração o pessoal do presídio, o pessoal que infelizmente cometeu alguma infração e hoje está preso. Ela pode sair dessa prisão reduzindo a sua pena por bom comportamento, ela pode sair dessa prisão com um bom advogado para diminuir o tempo da sua estadia nessa prisão. Dependendo da situação, quem está lá dentro pensa de diversas formas uma maneira de fugir dela. Mas a prisão espiritual e invisível, na minha opinião, é a pior prisão que existe. Sim. Porque você está livre, você vai trabalhar, mas você está preso. Você frequenta a escola, você vai para a escola, mas você está preso. Você está cercado por uma multidão, mas está tão preso que se sente sozinho. Você tem família, você tem pai, você tem um pastor, você tem uma comunidade, você faz parte de um departamento, mas você está preso. E essa prisão, ela é invisível, ela é real e pouca gente entende. Sim. Talvez, com certeza, ou melhor dizendo, essas pessoas que vivem hoje esse drama, esse mal, esse momento ruim de uma prisão espiritual, ela não consegue ser entendida, porque quem está do lado de fora da prisão, pastor Lucas, olhando, diz assim, poxa, mas você tem de tudo para ser feliz. Você tem de tudo para viver bem. Você tem de tudo para estar estampando um sorriso no rosto. E eu não entendo por que você passa por isso. E aí, nem explicar a pessoa consegue, porque é uma prisão espiritual. Sim. Isso, o nome de Jesus, a oração da igreja, a oração de um representante de Jesus, um embaixador de Jesus, tem poder para tirar a pessoa dessa situação. Aleluia. Essa pessoa não pode perder as esperanças. Sim. Tá? Inclusive, pastor Lucas, nós somos seres espirituais. Sabia? O nosso Deus é espírito. Sim. Nós, a princípio, somos espíritos. Nós somos espíritos. Deus nos deu a oportunidade de passar um período nessa terra, e para passarmos um período nessa terra, Ele nos deu uma roupa, uma vestimenta apropriada para esse plano, para essa atmosfera, para esse lugar do universo chamado Terra. Essa roupa se chama carne, estrutura óssea, nervo, pele. Essa é a nossa roupa, mas o que nós somos de fato não é a carne, o nervo, os ossos, a pele. Nós somos seres espirituais. Sim. Tanto é que a própria Bíblia vai dizer que quando o nosso corpo vir a descer à sepultura, a se desintegrar no pó da terra, o espírito volta ao Deus que o deu. Sim. Ou seja, nós somos espirituais. Então, a maioria das lutas que enfrentamos são espirituais. A maioria dos traumas que vivemos são espirituais. Sim. Sabe? A maioria das dores que temos são dores espirituais. Então, essa é uma questão que a igreja precisa amadurecer muito para tratar essa questão, porque senão a gente vai correr o risco de, como bons religiosos, julgar pessoas pelo seu estereotipo, pelo que ela vive aqui fora, sendo que essa pessoa tem que ser tratada por dentro. Sim. Por dentro. Glória a Deus. E isso, a psicologia tem o seu papel fundamental, a gente não vai tirar o crédito da psicologia, mas também a comunhão com os santos tem um papel fundamental com isso. A palavra de Deus tem um papel fundamental para tirar a pessoa dessa situação.
E a permanência da pessoa no corpo de Cristo também é algo fundamental para que a pessoa se liberte de todas essas dores, traumas e prisões espirituais. João, Aleluia. no capítulo 1 e no versículo 7 da sua primeira carta, ele vai dizer assim, ó, se você estiver na luz, o corpo de Cristo, a igreja, conectados no mesmo corpo, fazendo parte de uma comunidade, se você estiver na luz, como Deus na luz está, que Deus está conosco, e tiver comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. Aleluia. Ora, Glória a Deus. se só a sua permanência no corpo de Cristo, em comunhão uns com os outros e na luz, já te proporciona ter perdão de pecados, quem dirá a libertação de traumas, dores espirituais? Aleluia. Tem solução, tem jeito. Glória a Deus. Pastor, o interessante é que eu creio que inúmeras pessoas que ainda não conheceram o Evangelho, né? Ainda não conheceram acerca de Jesus, eles irão escutar, irão assistir este podcast, esse vídeo, enfim. Então, como o senhor disse aí que falou agora há pouco acerca de prisioneiros, né, que estão presos em cadeias, que hoje, vamos assim se dizer, acaba sendo a prisão, né, do mundo, a prisão mais cruel que existe, né? Afinal de contas, as pessoas ficam presas ali inúmeros anos, etc. Até pessoas até morrem lá, né? Prisões perpétuas, vemos até em outros países, pena de morte, etc. Só que nesse meio aí, advogados bons conseguem tirar eles, né? E a pergunta que fica como o senhor disse, que a prisão da alma, a prisão do espírito acaba sendo bem pior do que isso. Existe algum advogado que possa tirar alguém que está nessa prisão? Claro, o advogado dos advogados. Aleluia. Não é? Lucas, que pergunta maravilhosa, hein? É uma pergunta que na hora encheu meu coração, porque a gente nem tinha programado essa pergunta, como não programamos nenhuma outra, né? Tinha uma pequena pauta, mas essa pergunta é muito forte porque a maioria, para não dizer a totalidade e não generalizar, mas eu penso que a maioria das pessoas que vivem esses traumas, essas prisões espirituais, isso agora eu sei que eu não posso generalizar, mas a grande maioria é ocasionada por pecado. Sim. Eu vou te explicar por quê. A Bíblia, ela diz, do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. Se a gente falar que a gente não peca, a gente já está mentindo. Sim. Então, a gente, como seres humanos, a gente está pecando todos os dias. E, às vezes, o pecado, não estou nem dizendo de pecados contra a carne, e estipulando tipos de pecados, mas o ato de desobedecer a Deus já é um pecado. Sim. Já é errar o alvo. E existem pessoas que saíram do plano principal, do projeto, do propósito principal de Deus para a vida delas. E andaram segundo os seus próprios caminhos, segundo o seu próprio pensamento, segundo a sua própria vontade. E essas coisas têm consequência. Sim. Prova disso é Jonas, um homem de Deus, mas ele pecou. A desobediência foi um pecado. Sim. Sabe? O virar as costas para o mandar de Deus, para a ordem, o pedido de Deus, para que ele fosse pregar em um determinado lugar. Ele disse, não, eu não vou para aquele lugar, eu vou me retirar e vou para outro. Isso foi um pecado. Então, qual foi o resultado disso? Ele viveu uma vida de descida. Não é? Se você for lendo o texto, inclusive todos os pregadores gostam de falar, ele desceu a Jope, depois desceu ao navio, ao cais, depois ao navio, depois desceu ao porão, daqui a pouco desceu para o fundo do mar, daqui a pouco desceu para o ventre do peixe, e só desceu. Sim. Então, as nossas decisões nos trazem resultados que vão nos fazer sofrer de alguma forma no futuro. Sim. Mas o interessante disso é que quando Jonas clamou dentro do ventre do peixe, ou seja,
clamou no momento de impossível, não tinha mais jeito. Ele clamou porque não tinha mais nada a fazer. Clamou, a Bíblia diz que Deus o ouviu, Aleluia. recebeu a oração dele. E por mais que a atitude dele, o errado alvo, o pecado, a desobediência, o proporcionou aquela situação caótica, a misericórdia de Deus fez com que aquele grande peixe o levasse de volta ao início do propósito. Não levou de volta para o propósito, mas levou para metade do caminho, para dar metade para lá e ele andar com as próprias pernas. Mas a grande verdade é que existe um advogado que entende todas as coisas. Como eu não generalizei, agora eu vou dividir. Alguns vivem traumas e problemas psicológicos, espirituais, porque estão, infelizmente, colhendo frutos de decisões erradas. Sim. Outros, como já foi dito aqui pela nossa diretora, a Mari, ela colocou muito bem, dizendo que tem pessoas que carregam isso desde criança, trazem da infância, foi um trauma de quando eram ainda muito pequenos e carregaram aquilo durante a sua adolescência, a sua juventude, se tornaram adultos, estão casados, constituíram famílias e vive esse trauma diuturnamente, entende? A Bíblia diz em 1 João, no 1 João no capítulo 2, Jesus disse assim, filhinhos, João disse, filhinhos, eu vou dizer uma coisa para vocês, não pequem, o desejo de Deus é que vocês não pequem, mas se alguém pecar, fiquem sabendo que vocês têm um advogado, Aleluia. Jesus, o justo. Glória a Deus. Por que João, ele direcionado pelo Espírito Santo, disse essa palavra tão linda? Vocês têm um advogado, Jesus, o justo. Porque ele é um advogado justo. E ele sabe muito bem que os que pecaram, em corpo, em carne, são seres humanos, sujeitos às mesmas fraquezas e paixões que grandes homens na história, dos nossos grandes heróis da história da Bíblia Sagrada. Então, ele sabe de nossas fraquezas, de nossas fragilidades, ele sabe dos nossos problemas, e ele olha ainda mais profundo, além daquilo que praticamos em carne, ele olha para o nosso interior, para a nossa alma, e olha para o nosso futuro. Por que ele é um advogado justo? Porque qualquer advogado aqui na Terra vai olhar para o seu passado e vai olhar para o seu presente e vai te julgar. Sim. Melhor dizendo, ele vai tentar formular uma defesa para que você, ao ser julgado, você seja julgado de forma branda. Mas o advogado Jesus, ele olha para o seu passado, ele olha para o seu presente e ele também olha para o seu futuro. Aleluia. Então a grande diferença está aí. Porque ao olhar para o seu passado, ele vê tudo que você fez, olhar para o seu presente, vê tudo que você está fazendo. Quem vê de fora diz assim, tem que ser condenado, tem que morrer nesse problema mesmo, tem que se suicidar mesmo, não serve nem para estar fazendo peso na terra. Mas aí, o nosso advogado, ele tem uma visão mais ampla, ele enxerga o futuro. Aleluia. E sabe que no futuro você vai ser diferente. No futuro você vai ser uma pessoa transformada. No futuro você não vai dar trabalho, você vai trabalhar. Aleluia. No futuro você não vai ser influenciado, você vai influenciar. Sim. No futuro você não vai estar vivendo nos mesmos pecados de sempre. Você vai ter experiências, bagagens, Sim, até para ajudar outras pessoas. Glória a Deus. Então, o justo advogado tem poder para tirar essas pessoas dessas prisões espirituais ocasionadas por elas mesmas, ocasionadas por traumas da infância e ocasionadas pelos espíritos malignos que, infelizmente, entram, destroem, arrasam tudo, escravizam e aprisionam. Nosso advogado é o melhor advogado Aleluia. Que existe em todo o universo. Glória o nome a Deus. dele é Jesus Cristo. Aleluia. Não se sinta condenada, não se sinta condenado, porque se você está respirando e hoje você está ouvindo essa palavra, é porque o seu advogado está te provando que não importa
importa o que você fez no passado, o que você está fazendo hoje no presente. O que de fato importa é quem você vai ser no futuro, quando você tiver esse encontro maravilhoso com Jesus. Aleluia. Pastor, o senhor falando aí acerca de advogado, logo surge duas perguntas e eu gostaria que o senhor respondesse. A primeira pergunta vemos que hoje, para se contratar um advogado, pagamos muito caro. O preço é absurdo. Então a primeira pergunta é: qual o valor desse advogado? A segunda pergunta vemos inúmeros juízes hoje, né, barrando inúmeras causas. O cidadão quer sair da cadeia, né? E talvez o advogado possa ser o melhor advogado do mundo, pagou fortuna para ele, chega no juiz e barra. Então a pergunta seria: qual o valor desse advogado e há a possibilidade do juiz barrar essa causa? Esse advogado, talvez seja por isso que eu indico para que todos tenham esse advogado. Aleluia. Aqui na Terra é muito caro ter um advogado. Os advogados aqui da Terra são corruptíveis, eles se corrompem. Sim. Se você pagar 100 mil para ele resolver a sua questão e o seu adversário pagar 200 mil, você pode ter certeza que ele vai favorecer até o seu adversário. Uhum. Mas o advogado justo, nosso justo advogado, Jesus, ele não cobra absolutamente nada, porque o preço já foi pago. Aleluia. A dívida já foi paga. O castigo que hoje, o castigo que era para nos trazer perturbação, hoje nos traz paz. Sim. Então, tudo que Jesus fez e tudo que Jesus está fazendo e tudo que Jesus fará é pela graça. Aleluia. É pela graça. E pela graça não significa dizer que não tem valor. Pelo contrário, tem tanto valor que não há valores que possa pagar aquilo que Jesus pode fazer por nós como advogado. Aleluia. Então, é pela graça, mas de um valor incalculável. Quanto um pai de família pagaria para ter o seu filho livre das drogas a uma clínica de recuperação? Sim. Se tiver condição ou condições, milhares e milhares de reais. Uhum. Jesus pode fazer isso e faz todos os dias gratuitamente. Aleluia. Porque o preço já foi pago. Glória a Deus. É impossível, pastor Lucas, o nosso Deus como juiz não aceitar a petição de Jesus como advogado. Até porque, naquela questão que eu havia te dito sobre ser perdoado pelo poder do sangue, a continuação daquela palavra vai dizer que Jesus é a nossa propiciação. Sim. Então, ele sendo a nossa propiciação, o que é a propiciação? No Antigo Testamento, havia um momento no culto, um momento na celebração, em que o sumo sacerdote entrava dentro do Santo dos Santos e orava junto com a fumaça do incenso, e era aspergido sangue sobre a tampa da Arca da Aliança. Então, os olhares de Deus se voltavam para a tampa da Arca da Aliança, diante daquela fumaça de incenso e daquelas orações feitas pelo sacerdote. Então, quando Deus olhava para a tampa da arca com sangue, ele liberava o perdão para todo Israel. Então, Cristo sendo a nossa propiciação, quando ele chega diante do Pai, mediante alguma acusação do nosso adversário, o Pai, ele olha primeiro para o sangue que já foi derramado, para o sacrifício que já foi feito. Aleluia. E quando ele vê que o acusado está sendo acusado pelo acusador, passou pela cruz, já foi lavado, redimido, resgatado pelo sangue, é impossível desse juiz não nos absorver e não aceitar a petição do advogado, porque o preço já foi pago, o preço foi o sangue. Então, todas as vezes, o Hebreus diz isso, só existe um mediador entre Deus e os homens. Sim. Jesus. Aleluia. Jesus. Então, quando nós passamos por Jesus,
nós temos a nossa causa advogada por Ele e por Deus somos perdoados pelo sangue de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Assim como o nosso pastor bem disse, que qualquer pessoa que esteja em qualquer tipo de prisão pode ser liberto, isso te inclui também. Você que está assistindo esse vídeo, isso te inclui, não importa qual prisão você esteja, seja física ou espiritual. Jesus, ele tem todo o poder para te libertar de qualquer que seja as suas prisões. Pastor Isaías, muito obrigado. Obrigado por mais uma vez se deixar ser usado por Deus. Prazer. Para as nossas vidas. Foi um prazer imenso nós do podcast Alô Crente termos o Senhor aqui conosco. Siga a nossa página tanto no Instagram, no Facebook, no YouTube, em todas as plataformas digitais. Pastor Isaías também tem o seu Instagram. Se o senhor puder falar qual que é o Instagram? @Isaías Ledo. Simples. Amém. Assim. Glória a Deus. Pastor, agora se o senhor puder fazer as considerações finais, abordando todo esse poderoso assunto que tratamos hoje aqui e deixar um conselho para quem irá nos assistir, né? E depois gostaria de pedir para o senhor fazer uma oração para nós, para quem irá assistir. Com certeza. Amém? Ótimo. Bom, eu quero deixar uma mensagem, um resumo dessa mensagem sobre a missão da igreja na face da terra. Você faz parte dessa igreja. Você tem parte nessa missão, você é uma pessoa estratégica de Deus dentro dessa missão. Não pense você que você está de fora dessa missão ou não tem capacidade para executar essa missão. Você é capaz e você pode e você deve executar essa missão. Minha palavra é para que você faça a mesma coisa que Jesus fez. Essa é a nossa missão. Como igreja, ser iguais a Jesus, fazer o que Jesus fez, perdoar como Jesus perdoou, amar como Jesus amou, ser bênção para quem está perto da gente e, no nosso dia a dia, contribuir com o reino, compartilhando aquilo que Deus já fez na sua vida e que Deus está fazendo. Isso é a sua missão. E através de você muitas pessoas serão abençoadas e transformadas também, em nome de Jesus. Essa é a minha palavra, pastor. Amém. Glória a Deus. Se o senhor puder fazer uma oração para quem irá nos assistir, para que Deus possa tocar na vida deles e, se for crente, né, que possa entender de fato qual é a sua missão na terra, e aqueles que ainda não são, já estou profetizando que será, que eles possam se entregar para Jesus e também cumprir a sua missão aqui nessa terra, que é pregar acerca de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer por esse momento, por esse diálogo de assuntos relacionados ao teu reino, com relação à missão da tua igreja aqui na terra. A minha oração é que o Senhor capacite com muita unção, com muita autoridade, os teus filhos para executar essa missão com excelência. Amém, Senhor. Minha oração também é pelas pessoas que nos ouvem, que nos assistem e precisam ser alcançadas pela luz do Evangelho, pelo amor de Jesus, pela graça revelada a nós, pela misericórdia, que todos sejam alcançados e abençoados em nome de Jesus. Amém. 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 A paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe. E não se esqueça, alô crente!